dos lugares mais procurados pelos turistas durante o verão na Bahia é Morro de São Paulo. Fica na ilha de Tinharé. Ao contrário do que muita gente pensa, o povoado pertence ao município de Cairu e não ao de Valença, de onde saem os barcos para o morro. Durante 4 séculos, Valença e Cairu foram grandes fornecedores de frutos do mar, verduras, frutas e legumes para Salvador. Os 2 municípios também tiveram um papel importante na defesa militar da costa baiana, na região do estuário do Rio Una. Piratas, invasores holandeses e, mais tarde, submarinos nazistas transformaram o litoral do Baixo Sul baiano numa zona de batalhas. Um forte construído em Morro de São Paulo resistiu a tudo. Em Valença, o prédio de um sindicato foi transformado no primeiro banco de sangue improvisado do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, Valença vive em paz e atende com carinho os visitantes que frequentam suas praias. E o arquipélago de Tinharé se tornou um paraíso para os turistas. Praias desertas, peixes no mar de água cristalina. A história do forte que defendeu a costa baiana durante 4 séculos. Em Cairu, as peças raras de um museu praticamente esquecido. Em Valença, as ruínas da primeira fábrica de tecidos finos do Brasil. O médico que ajudou as vítimas de um navio afundado pelos nazistas. A produção de crustáceos que transformou Valença na capital brasileira do camarão. A praia preferida dos turistas brasilienses. E os mestres que construíram uma embarcação para um filme de Hollywood. As técnicas de construção naval dos estaleiros de Valença, até hoje em partes semelhantes às usadas por Portugal nos séculos XV e XVI, chamaram a atenção de uma fundação americana que queria uma réplica da caravela Nina, uma das 3 da esquadra de Cristóvão Colombo, quando ele descobriu a América. Os americanos encomendaram a embarcação e a réplica da Nina, toda construída em Valença, saiu daqui direto para o cinema. Mas tem muita história, praias e uma atividade econômica de dar água na boca. Um banquete para os olhos, um prazer para o paladar. A culinária de Valença tem os principais ingredientes da comida típica da Bahia. O município é um dos maiores produtores de azeite de dendê e é farto em frutos do mar, principalmente camarão. A produção da cooperativa de pescadores é de 6 toneladas por mês. Valença parece ter sido construída para viver da pesca. Cortada ao meio pelo Rio Una, de frente para um imenso manguezal e com mais de 30 quilômetros voltados para o Atlântico. A ironia é que o crustáceo que tornou Valença de fato conhecida como a capital brasileira do camarão veio do outro lado da América. O camarão cinza é originário do Oceano Pacífico. Foi o único que se adaptou bem à vida em cativeiro, essencial para a alta produtividade. Nós produzimos aproximadamente 400 toneladas mês. Certo? Todo esse camarão vai para o mercado europeu, os Estados Unidos e o Japão, onde nós mandamos o chamado PPV, que é um camarão valor agregado. As garças são as primeiras a chegar nos dias de despesca. A lua é bela, mas não ajuda. Brilha do lado contrário ao da armadilha. O camarão gosta de luz. Quando anoitece, basta acender 2 lâmpadas para atraí-los até a boca de escoamento. Ficam em alvoroço. Uma bomba suga camarões aos milhares. Na coleta de um dia, um viveiro pode fornecer mais de 4 toneladas. A única empresa que explora a maricultura em Valença emprega 1.500 pessoas. A indústria têxtil também já foi muito poderosa. A fábrica Todos os Santos, primeira de tecidos finos do Brasil e primeiro projeto industrial de grande porte da Bahia, empregava 100 operários quando foi inaugurada em 1844. O lugar, frequentado hoje por lavadeiras e garotos em busca de aventura, foi marco de uma experiência social revolucionária na época. Foi a primeira experiência social no país a não utilizar trabalho escravo, a utilizar a mão de obra feminina, né? A mulher tinha a mesma significação em termos de mão de obra do que o homem, e a primeira a ter um plano de seguridade social em toda a América do Sul. A Todos os Santos faliu pouco depois de ser comprada por uma nova fábrica de tecidos, de 1860. A segunda fábrica até hoje está em atividade, com 400 empregados. Graças aos investimentos da indústria têxtil, Valença teve a primeira rede hidráulica da Bahia e ganhou a usina do Candengo, com o primeiro gerador movido a água do estado. Valença é também conhecida pelo seu patrimônio arquitetônico colonial.
A Câmara de Vereadores funciona numa antiga residência de 1849, transformada em Paço Municipal 30 anos depois. A Igreja Nossa Senhora do Amparo, a primeira da cidade, é de 1750. O que mais impressiona o professor Edgar Oliveira na história de Valença e da região foi a capacidade de resistência aos mais diversos tipos de ataques. A terra aqui já foi testemunha de muitas guerras, né, principalmente durante a época do povoamento, entre 1573 e 1750, 3 civilizações indígenas invadiram e destruíram todo o povoado. Os aimorés, os tapuias e os guerens. E, em seguida, a invasão dos holandeses e o canal aí de Tinharé, o grande arquipélago, foi palco assim para corsários, piratas, né? Estrategicamente eles aí se escondiam. E mais recentemente, a Segunda Guerra Mundial, 6 navios foram afundados aí na entrada do canal, 2 barcaças por submarinos alemães. O ataque a navios mercantes brasileiros em agosto de 42, durante a Segunda Guerra Mundial, transformou a sede do Sindicato dos Operários da Fiação e Tecelagem de Valença no primeiro banco de sangue improvisado do Brasil. O prédio abriu suas portas para feridos pouco antes de Getúlio Vargas romper com os países do eixo e declarar apoio aos aliados. Para cá foram trazidas as vítimas de um navio bombardeado na costa baiana. O cirurgião Mustafa Rosenberg de Souza tinha 16 anos na época e decidiu seguir a carreira de médico depois de trabalhar como voluntário no atendimento aos feridos. Talvez aquelas atitudes que o doutor Heitor de médico fazia, de chamar a gente assim na rua, vem cá, vem cá, vem cá, ajude, pegue aqui. E a gente vê o devotamento daquele homem, prestando aquele serviço todo ao hospital naquele momento, aquele pessoal ferido, muitos mutilados. Tivesse eu dizer para mim, talvez assim, essa vida é a vida que eu quero. Hoje, 48 anos depois de formado, de sair da escola de medicina, eu ainda vivo esse tempo, não sabia que isso ia acontecer na minha vida. Sabia que eu queria viver muito tempo, mas não sabia que tanto tempo depois eu ia estar envolvido para contar essa história. Foi uma coisa tétrica. A rica história de Valença não é capaz de segurar os turistas que chegam à cidade quase sempre só de passagem para Morro de São Paulo, no município de Cairu. O turismo de lazer tenta pegar carona no rastro do vizinho famoso. A praia de Guaibim é uma das mais bonitas da região. Segundo a Secretaria de Turismo do município, 90% dos turistas que a frequentam são de Goiânia ou de Brasília. É bem tranquilo, é boa para trazer criança, é muito bom. A praia para tomar um banho é bem melhor, né? Mais limpo, mais tranquilo, sossegado. Em 98 eu tive aqui, agora depois de 5 anos eu retornei porque eu gostei muito daqui, a tranquilidade. Valença também já foi muito conhecida como polo de indústria naval artesanal. Por causa da exploração indiscriminada da madeira nos últimos 10 anos, a matéria-prima para a construção já não é tão abundante. Mas sem contar os mercados tradicionais de barcos de pesca e de turismo, sempre que alguém procura construir uma embarcação antiga, ouve falar de Valença. As técnicas de construção naval dos estaleiros de Valença, até hoje em partes semelhantes às usadas por Portugal nos séculos XV e XVI, chamaram a atenção de uma fundação americana que queria uma réplica da caravela Nina, uma das 3 da esquadra de Cristóvão Colombo, quando ele descobriu a América. Os americanos encomendaram a embarcação e a réplica da Nina, toda construída em Valença, saiu daqui direto para o cinema. A Nina de Valença foi usada no filme 1492, A Conquista do Paraíso, com Gerard Depardieu no papel de Colombo. Mestre Tenório foi um dos 3 carpinteiros que construíram a réplica. É uma coisa simples, que nem um outro barco qualquer. Porém, por cima, depois do sentado para cima, que ela muda totalmente diferente. Mas a construção é a mesma de qualquer barco. E foi muito legal. Qual foi a parte mais difícil? A parte mais difícil foi aquela galhola cá atrás, né? Aquela parte mais alta ali. Mas o resto tudo fácil, que nem outro barco qualquer. Mestre Betinho nem precisou usar tinta para pintar a caravela. Naquela época não tinha tinta, a gente usou óleo queimado, só demos tinta na parte do fundo. E como é que ela ficou? Ficou linda, original mesmo. Até hoje, mais de 10 anos depois de A Conquista do Paraíso ter sido lançado,
Nenhum dos dois mestres assistiu ao filme de Hollywood com a caravela que eles ajudaram a construir. Eu mesmo não sabia nem que tinha a fita dela, né? Não sabia. Sabia que tinha filme dentro dela. Eu não sabia que ia passar, não vi. E o que é que você sente em saber que participou da construção de uma caravela, de uma embarcação histórica? Me sinto feliz, né? Ter um trabalho realizado e um trabalho histórico, né? Hoje você faria uma outra, ajudaria a pintar uma outra tranquila? Tranquilo, agora eu tenho mais experiência, agora o que der pra rir dá pra chorar, eu sei fazer. Bom para se divertir ou para descansar. Às vezes, um mar de tranquilidade. O arquipélago de Tinharé tem 450 quilômetros quadrados de motivos diferentes para atrair pessoas de todos os gostos. De todos os lugares, Morro de São Paulo é o destino preferido dos turistas. Na alta estação, em média 80 mil deles por mês invadem o vilarejo de não mais que 4 mil moradores. Mas o lugar dos sonhos de muita gente também já viveu momentos de pesadelo. O arquipélago fica na região conhecida como Costa do Dendê. São 26 ilhas, as 3 maiores, Tinharé, Boipeba e Cairu, onde também fica a sede do município ao qual todas pertencem. Morro de São Paulo fica no nordeste da ilha de Tinharé. No período colonial, um ponto estratégico para invasores estrangeiros a caminho de Salvador, ou para quem quisesse saquear mercadorias que passavam pelo canal existente entre a ilha e o continente. Disso se aproveitaram ingleses, franceses e principalmente os holandeses, que invadiram Salvador em 1624. Em 1630, os holandeses já haviam sido expulsos de Salvador. Mas a ameaça de novos ataques estrangeiros fez com que o governador Diogo Luiz de Oliveira mandasse construir um forte em Morro de São Paulo para proteger a capital. A primeira construção levou quase 100 anos para ser concluída. Na segunda metade do século XVIII, o forte ganhou uma muralha de 600 metros de comprimento. Em 1823, o forte serviu de base para a primeira esquadra brasileira na luta pela independência da Bahia. Hoje, por mais que ninguém entenda os planos do estrangeiro, tá na cara que não passam de visitantes pacíficos, encantados com as belezas de Morro de São Paulo. Pessoas muito simpáticas, muito felizes, muito bonito. Todo lindo. Il mare, il paraíso, il sol, la gente é muito bela. O forte virou ponto turístico do morro junto com a Igreja de Nossa Senhora da Luz, de 1845, a Fonte Grande, de 1746 e o Farol, de 1853. Nenhuma intervenção ou obra pode ser feita nos monumentos sem autorização das instituições responsáveis, segundo o administrador de Morro de São Paulo. Na parte do forte a gente não pode fazer muita coisa porque ele é protegido pelo patrimônio histórico. Então o patrimônio que reza sobre isso aí. O farol também a gente não pode explorar porque ele é da Marinha, a não ser que fosse feito um acordo entre a Marinha, a Prefeitura ou entre a Marinha e uma entidade. Trilhas do Morro do Farol ainda podem revelar surpresas. Tá vendo a cobra? Ave Maria! Olha lá. É mesmo. Mas é só não mexer com ela. Deixa ela ali, tá no meio do habitat dela. Ou emoções. A tirolesa aqui não é só um esporte radical, é também o meio mais rápido de descer do morro para a praia. São 60 metros de altura, deslizando por um cabo de 300 metros de comprimento. A aterrissagem perfeita no mar é que não é garantida. Depende da habilidade de cada um. Do alto do morro dá para ver 3 das 4 praias do lugar. A primeira é o ponto de chegada da tirolesa e de saída para quem quiser passear de banana boat. A segunda é a mais frequentada pelos turistas. Na terceira, dá para tomar banho à sombra de uma árvore quando a maré está cheia.
A quarta é melhor na maré baixa, quando se pode tomar um banho em águas tranquilas e dar comida aos peixes. Tem gente que nem pensa em voltar para casa. Me parece que eu ia comprar uma posada e vou ficar aqui. É um lugar muito precioso, Caribe, tipo como Caribe, e é muito tranquilo. Morro é o paraíso dos pedestres. Carro aqui só de mão, transporta bagagem ou quem gosta de mordomia. Dá para chegar pelo mar saindo de Valença ou direto de Salvador. Do que os moradores mais sentem saudade é do tempo em que a água da Fonte Grande ainda não era poluída. Quando eu cheguei aqui no Morro de São Paulo, há 26 anos atrás, essa água é uma água muito boa, saudável. Tomávamos banho como bebíamos também dela. Foi construída justamente para abastecer a comunidade de Morro de São Paulo, onde todo mundo se utilizava dessa água para tudo. E conta um pouco da história que Dom Pedro, quando aqui chegou, se banhou também bastante nessa água com a Marquesa de Santos. Isso é história que meus avós contavam sempre para mim. E eu sempre passo isso para algumas pessoas. Mesmo sem saber se é verdade, né? Mesmo sem saber se é verdade ou não. Dona Áurea, de 96 anos de idade, acompanhou da janela a transformação por que passou o Morro de São Paulo. Gostou de tudo, menos dos biquínis usados pelas mulheres que passam em frente da casa dela. Isso é horrível. Eu mesmo, aqui em casa, ninguém usa. Foi uma coisa tão rápida que não deu nem pra gente perceber muito. Primeiro foi a invasão dos hippies, né? Aquilo foi um momento ruim, porque era uma vida assim muito... A vida deles era uma vida assim de muita promiscuidade e tudo, né? E depois os estrangeiros começaram a conhecer isso aqui e os hippies foram desaparecendo e os estrangeiros se estabeleceram aqui. Os estrangeiros chegaram sim, mas os hippies não sumiram, mudaram de hábitos. De ser uma sociedade capitalista, a gente teve que se adaptar também a um meio social onde devemos trabalhar mais para... Antigamente se podia trabalhar na rua, em qualquer lugar. Hoje a gente precisa de uma organização social até... Hoje no dia, a causa da globalização, a gente trabalha também com cartão, né? Aceitamos cartões aqui também, ajuda muito, aqui tem muito estrangeiro. Não tem nem caixa automático aqui também para tirar dinheiro, então ajuda, funciona bem também. Na era do consumismo, Morro de São Paulo não fecha as portas antes da meia-noite. Veja se não parece um corredor de shopping center. E tudo com o que se pode ganhar dinheiro é usado para fazer a cabeça do turista. Mas quem prova alguns dias de Morro de São Paulo, geralmente não se arrepende. Aprovado? Aprovado. Delicioso. Praias quase desertas e piscinas naturais de águas cristalinas. Você vai conhecer esse lugar já já. O intervalo é rápido. Sabia que Cairu já emprestou dinheiro para reconstruir Lisboa e que o município tem uma ilha com 3 praias que em anos diferentes já foram incluídas em as 10 mais bonitas do país? Quem vive perto do mar não tem pressa de ir à praia, mas quem vem de longe para passar as férias num lugar como esse, quer aproveitar até o último dia. Para mim, ter me acostumado com essa vida de acordar, ir pra praia, caminhar e não ter o que fazer, não ter nada programado. Puxa, isso é lindo. Moreré é um paraíso ainda pouco explorado pelos turistas. Uma praia quase deserta no litoral da ilha de Boipeba. Já foi eleita por uma revista de turismo como uma das 10 praias mais bonitas do Brasil, assim como as vizinhas Tacimirim e Coeira em anos anteriores. Os poucos turistas preferem as piscinas naturais, a 1 quilômetro da praia. Tem até um bar flutuante para servir os visitantes. Uma vida difícil. Muito difícil, né? Impossível. Eu não sei por que eu vivo. Esses havaianos nunca tinham visto nada igual. Não tem ondas aqui, mas é mais bonita aqui que no Hawaii.
Até brasileiros que visitaram outros estados do Nordeste elogiam o mar de Boipeba. Conheço Fortaleza, Natal, Bahia mesmo, mas de todos os lugares que eu fui, esse daqui é o mais bonito, é o mais lindo, por isso que eu voltei. Maceió tem algumas piscinas naturais assim também, né? Sim. Mas não tão bonitas como as daqui, que me surpreendeu, tá muito lindo. A água é quente, cristalina e ainda se pode contar com a companhia constante dos peixes. É muito gostoso você, né, poder desfrutar da natureza, estar tão próximo deles, né, tão assim, perto, poder, né, ver mesmo a mãe natureza, assim, de perto, chegar quase tocar em você. Gostoso. Boipeba fica a meia hora de lancha e 2 horas de barco de Morro de São Paulo. O geógrafo Luiz Fernando Nunes, que prefere o apelido de Piolho, não mediu distância quando decidiu se mudar de vez de Salvador para cá, há 9 anos. Quando chegou, tratou logo de comprar um barco para viver da pesca e do turismo. Eu vi que minha tendência era ficar aqui mesmo. Não aguento mais cidade grande, né? Eu tenho muito a ver com o mar. O povoado ainda não tem infraestrutura para receber mais de 400 turistas de vez. Apesar da campanha de moradores para não deixar Boipeba se transformar num novo Morro de São Paulo, a população local está aprendendo a depender menos da pesca e mais do turismo. Mas, em vez de lojas, uma das atrações de Boipeba é a casa do pescador Otávio Gonçalves. Há 26 anos ele junta tudo que encontra no mar, de vértebra de baleia a lâmpadas de navios. Eu achei que devia ter um museu em Velha Boipeba para receber os turistas que estão chegando e os amigos que estão fazendo a filmação hoje aqui. E meu sonho sempre é trabalhar em museu. A Igreja do Divino Espírito Santo, construída pelos jesuítas em 1610 e ampliada no século XIX, é o monumento histórico mais importante da ilha. O Rio do Inferno separa Boipeba das ilhas de Tinharé e de Cairu. Tem esse nome porque muitos barcos já encalharam no seu leito. A navegação só é possível na maré cheia. Cairu, a cidade sede do município, fica a 1 hora de barco de Boipeba. Surgiu ainda no século XVI e foi importante centro produtor de farinha, cana, arroz e madeira no século seguinte. Chegou a contribuir com dinheiro para a reconstrução de Lisboa, destruída por um terremoto em 1755. A construção do convento franciscano de Santo Antônio, em 1654, foi que impulsionou o crescimento da cidade. O prédio tem um grande conjunto de azulejos portugueses do século XVII. Uma restauração patrocinada pelo Ministério da Justiça, concluída no início de janeiro, recuperou peças sacras de importante valor histórico, como o altar de Santa Rosa do Viterbo, do século XVIII, todo entalhado em madeira de cedro e folheado a ouro. O teto da igreja é de um autor desconhecido, pintado na primeira metade do século XVIII. Tem a imagem de São Domingos e São Francisco segurando o mundo. Na sacristia, o arcais, esse conjunto de cômoda e quadros, é todo em jacarandá e vinhático. As telas são do pintor baiano José Joaquim da Rocha, considerado o mais importante do período colonial brasileiro. Há também imagens de santos em madeira entalhada e um oratório de cedro coberto com ouro, com uma imagem do menino Jesus em marfim, também do século XVIII. As principais imagens foram restauradas, mas a estrutura geral do prédio precisa de uma reforma, orçada pela última vez, há 3 anos, em R$4 milhões. Existe um projeto para transformar o convento em um hotel com 40 quartos, mas até agora não apareceu nenhuma empresa interessada em explorar o serviço. Esse projeto para nós é muito importante, porque tendo a manutenção para o convento, então esse convento poderá permanecer por muito tempo em pé e serviria também para estudos de alunos que vêm aqui estudar as obras literárias que nós temos aqui. Por exemplo, como o barroco, o neoclássico e, enfim, uma infinidade de obras da arte literária. Moqueca de camarão é o prato tradicional aqui em Valença. Só que nos meses da desova a pesca é proibida. E para que não falte camarão, na nossa mesa entra em cena os criatórios.
Esse aqui, por exemplo, produz 5.000 toneladas por ano, sem pausa, de janeiro a janeiro. Agora eu estou na área de processamento do camarão, mas para chegar até aqui eu precisei passar por um outro processo. Colocar esse figurino simpático de jaleco branco, que faz parte das medidas de higiene, e ainda tem mais uma. É mais ou menos como a mamãe ensinou: lavar as mãos antes das refeições. Mas nem pense que eu vou comer os camarões crus. Isso aqui é uma fábrica. Para fazer o camarão procriar e tá dando sempre mais camarão, vocês têm alguns camarões que vocês guardam como reprodutores? Nós temos os bancos de reprodutores. Então, a cada 6 meses, esses animais são tirados, levados para um laboratório de produção, chamado maturação, onde eles acasalam e nós tiramos os náuseas e com 17 dias eles já estão com camarões já prontos. Agora do viveiro aqui agora é um sistema de seleção que a gente tem com ele. Ele vem do viveiro, é jogado aqui no tanque. Aí no tanque a gente seleciona, tira sujeira, o peixe, deixa ele limpinho pra ele passar pra lá. Foi pescado aqui mesmo? Pescado aqui mesmo na nossa fazenda. Foi pescado hoje? Agora, saiu agora. Essa lagoa mesmo que ele tá tirando aqui tem uma previsão de 20 toneladas. Ele vai tirar todas 20 toneladas da lagoa. E tantas toneladas tem destino certo: Estados Unidos, Europa e Japão. Estão costurando o camarão? Não estou costurando. Estou viscerando, tirando a víscera. Uma por uma? Uma por uma. Com cuidado, porque não quebrar. E é por isso que você tem que usar essa agulha? De boca bem fina, para hora de costar, a víscera sai inteira. E é uma agulha igual a agulha. Todo esse cuidado não é para menos. Olha só algumas das exigências que os japoneses fazem. Ele é um camarão que é totalmente arrumado. Ele não é solto dentro da caixa como o camarão, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos. Ele é arrumado uma a uma. Daqui o camarão já sai assim congelado? Não, aqui nós estamos preparando para ele entrar no túnel do congelamento. Esse congelador, tamanho gigante, é para onde vem os camarões. Eles ficam aqui congelados a menos 40 graus. Nesse fumacinho eu tô me sentindo um deles. É melhor eu sair dessa fria. Esse porto é a principal linha de acesso para as ilhas que ficam do outro lado de Valença. Diariamente, pessoas e mercadorias saem daqui com destino a Morro de São Paulo, Boipeba e para as ilhotas do arquipélago de Tinharé. Eu preferi começar o nosso passeio por Cairu, que é a cidade sede e que pouca gente sabe é também uma ilha. Embarca com suas dores pra longe do seu lugar, a favor da comunidade que espera o... Imagine uma ilha sem praias. Cairu é cercada por mangues e tem uma orla de águas calmas e escuras. Para entender a sua geografia, a gente pega carona rumo aos seus interiores. A verdade prova que o tempo é o senhor dos dois destinos, Já que pra ser... E qual é a história que vocês contam para os turistas? Quando ele chega, a gente fala: pessoal, nós somos guia de vocês,
nós vamos levar vocês até o convento, para vocês conhecerem lá. Aí fala que é a segunda cidade mais velha do Brasil, primeira Porto Seguro. E a gente vai seguindo eles, contando a história, que foi descoberta aqui em 1501, fundada em 1512. E qual dos dois é que sabe me dizer a origem do nome Cairu? Casa do Sol. Por onde é que a gente pode começar o nosso passeio? A gente vai começar pela parte de baixo e a gente vai subindo até os casarões que leva até o convento. Esses casarão aqui são com eira e beira, aquelas pessoas que têm muito dinheiro, morar nessas casas com eira e beira, que é perto do telhado, esse retalhozinho. Se chama eira e beira. É sinônimo de posse, né? Tem dinheiro. E quando esses daqui, que não tem nada, não tem nem eira e nem beira. Esse casarão aqui, ó, se torna o mais antigo da cidade, ó. Lá em cima, os anjos aguentando o ganso e alguns azulejos de Portugal. Essa praça bonita. Aqui é o convento de Santo Antônio Casamenteiro, de 1554. Dizem que é o terceiro mais velho do Brasil. E aqui em frente era onde enterrava os escravos, né? Nós fizeram essa rua aqui, acharam o osso dos escravos, dentadura, etc. E aqui em frente nós temos o pelourinho onde batimos os escravos. E são as tradições dos escravos que transformam essas ruas em palco para os congos. Uma manifestação de sonoridade peculiar e colorido contagiante. Não, eu não estou vestida de Mulher Maravilha, não vou participar de nenhum desenho animado e nem fui convidada para uma festa fantasia. Eu vou para a manifestação dos congos, que veio para o Brasil ainda na época da escravidão. Mas para poder entrar na roda, antes eu vou ter que pedir licença ao rei e à rainha, como era feito originalmente ainda na época das nações africanas. Se apresentam todo 26 de dezembro na festa de São Benedito, o santo protetor dos negros. Essa data não é à toa. É depois do Natal. Porque existia aquela festa dos reis, que era antigamente, no caso, quando Dona Maria I fez com que os senhores assinassem um decreto para que no dia seguinte eles dessem toda a sobra de suas festas para os negros, para que eles fizessem suas manifestações. Era o dia em que os negros assumiam sua majestade. Esse aqui é o ganzá, feito do bambu. Isso é tocado com um pedaço de pau, né? E o tamborim é feito com couro, né? E os lados de pau, tábua. E aqui é feito com tipo uma baqueta, né? Com a cabeça liça, macia. Só que esse tamborim é diferente. É. Geralmente o tamborim é redondo. Era redondo. Que praticamente não é, também não era assim, né? Isso é tipo respeito, né? Porque ele é o mestre, a gente somos marujo. Isso aí pra gente tocar e ir lá pra respeitar, né? Que ele é o mestre. E geralmente toca isso aqui, porque a gente somos marujo, ele é o mestre. É. O mestre tem que ter um instrumento diferente. Tanto que ele tem o apito, porque quando ele apita a gente responde, né? Aí isso é uma marujada e ele é o médico, cabeça da pula. Ele apita e a gente responde com o ganzá? É, às vezes. Quando ele chama também no repique, que faz ipipipipipi, pronto, tem que tocar o ganzá e cantar ao mesmo tempo. Como é que é? Ele apita. Pode sair dentro pra ver. Aí a gente começa a tocar aqui, aí ele bate lá e começa a trovar e a gente responde. Aí a gente responde com isso aqui.
Marias? Essa barca muito bonita, de tradição, né? A barca que levou as Três Marias, os Três Reis e a Lapinha de Belém. Que, por isso que os nossos cantos todos são tudo dedicado ao Menino Jesus, aos Três Reis, que nós temos ali os Três Reis. E temos as Três Marias, que são as três estrelas do céu. Vocês fazem o que aqui na barquinha? A gente canta, a gente passeia. Que vida boa! Canta, toca pandeiro e passeia na barquinha. Ah, então eu também quero pegar carona. Posso? Pode, mas aqui tem os alvos até do marinheiro. Eu vou ficar de marinheira. Posso pegar carona? Pode. E fica onde? Aqui. Como é que você faz para reunir tanta gente na barquinha? Quando eu falo que a barquinha vai sair, todo mundo me pede, me dê minha vaga, eu quero sair. Aí eu digo assim, arranja logo suas calças brancas, porque a blusa e o boné e o cabeção eu tenho, né? Já sei da nossa associação, nós temos uma associação. Aí todo mundo fica animado. Se tivesse blusa, mas sem blusa, todo mundo saía. A cidade toda estava aqui. Saía, está aqui, todo mundo. E as ilhas vinham junto? As ilhas vinham junto também. Todo mundo gosta da nossa barca. Todo mundo vai na barca? Vai na barca. Aqui é festeiro. E quando começa a festa aqui não para. É, né? Demora para acabar. Cairu tem uma festa chamada Dondoca, que tem uma boneca de mascote e uma personagem principal. A senhora que é a dona Flor? É Flor ou Fro? Eufrosina. Eufrosina, Eufrosina Maria dos Anjos. E a senhora é uma legítima dondoca? Mas deixa eu passar um pouquinho. As pernas hoje já estão meia cá, meia tijolo, mas... Agora eu já andei sabendo que a dondoquice aqui em Cairu é bem pé no chão. Não tem muita frescura, né? Não, é à vontade. Todo mundo dança junto? Todo mundo dança como quer, canta, bebe. Mas tem que estar bonita. Tem que estar bonita. Vamos pra cá, Dondoca, na porta da casa dela. Você sabe me contar como foi que toda a história da Dondoca começou? Eu, para lhe dizer propriamente, explicar mesmo, não sei. Mas quando eu me entendi como gente, o pessoal dele, do meu marido, era quem fazia a Dondoca. Então, ia passando de um para outro, e era influída naquele tempo que era influência. Tô cansada de É impressionante como pode haver tanta festa num só lugar, mas Cairu fica na saudade e a gente segue as águas que levam para a velha Boipeba. Uma boa pedida quando a gente chega em Boipeba para já ir entrando no clima é fazer a cabeça. Isa vai trançar a minha cabeleira. Quanto é que é o trançado? R$10. Então mãos à obra. O povoado que leva o nome da ilha mantém o clima rústico e pacato, que um dia já fez parte de Morro de São Paulo, antes da invasão cosmopolita. A noite caiu e eu conheci o seu Quito, que é um pescador antigo de pesca submarina. Muito peixe raro já caiu no seu arpão, hein? Já, matei muito. Arraia, badeio, canapu, pirambu, mero,
Esses peixes todos eu já matei. Com espingarda você pode escolher qual peixe. Pode escolher qual é o peixe que quer botar no arpão. E com a rede não? Com a rede não, ali ele vai a pulso. Ele não pode fugir da rede. Se ele for, morre. Se não for, também morre. E eu peguei o seu Quito pelo braço pra gente visitar o Tavinho. Vamos nessa? Vamos. O Tavinho é um colecionador de vários objetos do fundo do mar. E é também pescador de lagosta e de polvo. Tudo bonito, o fundo do mar tem para qualquer pessoa ver. Tem tanta coisa que acabou transformando a própria casa em uma loja de souvenirs. Quanto osso é esse? Isso é um osso de badejos. Já pescou badejo? Já pesquei, é um peixe que nós achamos mais de caça submarina, é badejo. Um ótimo pescador. E quanto tempo o senhor fica debaixo d'água? Eu, no tempo que eu estava mais forte, até 2 minutos eu ficava, que eu não mergulhava com o aparelho, mergulhava sempre assim no ar livre. Qual é o peixe, Quito, mais saboroso que dá aqui nessas águas? Não, dá muito saboroso. Agora, o que eu escolho que dou mais valor é aracanguira. Aracanguilha? Aracanguira. E por falar em peixe, ou melhor, em peixão, todo pescador tem que ter uma história com tubarão. Cadê tubarão? Tem tubarão, mas aqui não tá com tubarão. Onde é que tá o tubarão? Ele tá fazendo uma pegadinha comigo. Aonde a coisa de tubarão que nós temos aqui na ilha é isso aqui. É o capaz do tubarão precapilado. As caudas. É a cauda do tubarão. Para fazer cartilagem. Tá? Como é que é? Passar no corpo e tomar 2 colheres de manhã e sair pra praia correr. Aham. Tem Porque problema? dá sustância? É, realmente. Energia? A menina tá com tudo, tá com toda a bagagem. Tavinho, onde é que você acha tanta coisa? Olha, é o seguinte, isso aqui os cidadãos pegam lá fora de Cruzeiro e traz pra mim. Eles pegam lá fora na Cruzeiro e traz pra mim, me aparece a boca do tubarão, apesar que hoje não tem a boca do tubarão. Mas eu estou conseguindo pegar de novo. É? E dá muito tubarão aqui. Aqui em Boipeba? Dá muito tubarão. Vem aqui. Esse bicho feio aqui. Esse bicho chama-se um peixe cachorro. Agora, para sinalizar as ideias, o Tavinho tem um monte de sinalizador aqui no teto, ó. Esse sinalizador tem uma função, né? Então, explica pra mim qual é. Isso aí, essas boias são para botar para manzoar, para pegar lagosta. As maiores é para a questão das lanchas. É dia de manjar, é de oferenda, para não pensar, e que de idolatria, todo seguirá. Beleza pura. Esse é natural? É natural. É natural, aí não tem nada de Gente, parece uma escultura feita pelo homem, mas não é. natural. E é lisinho. É uma louça que ele Nós é comemos criado até o da bicho, louça. que daqui nós comemos. Cadê muqueca? Que bicho é esse? Chama-se o bicho do búzio. Bicho do búzio? Exato. Se come ali. Come. Essa história dá sinais mesmo é de que vai acabar virando uma festa. É dia de manjar. Em clima de festa de pescador, a gente segue a nossa viagem. Você na